A sirene da polícia rasga o silêncio da noite em São Paulo. Luzes vermelhas e azuis piscam na fachada do prédio mais caro da Avenida Paulista, aquele tipo de edifício onde só gente muito rica consegue morar. Dentro da cobertura, tudo está quieto demais, pesado demais. Laura Menezes Duarte sumiu faz 2 dias e o noivo dela, Rafael Albuquerque, um empresário milionário, é o principal suspeito. Os policiais reviram tudo, armários, gavetas, cada cantinho daquele apartamento luxuoso. Fazem perguntas que Rafael não sabe responder ou não quer responder. Mas tem uma coisa ali que ninguém reparou ainda. Uma coisa que vai mudar tudo. É uma fitinha cassete antiga, deixada bem em cima da mesa da sala, como se estivesse esperando alguém apertar o play. Quando a gravação começa a tocar, a voz de Laura ecoa pela sala vazia. É uma voz firme, calma e de arrepiar. Você achou que estava me testando, Rafael? Mas o teste sempre foi seu. Antes de seguir, me conta nos comentários de onde você está assistindo e deixa um like para ajudar o canal. E tem o link da nossa comunidade no WhatsApp aqui nos comentários. Vem fazer parte, porque essa história, minha amiga, vai mexer com o seu coração de um jeito que você não está esperando. 3 meses antes daquele desaparecimento, a vida de Laura era completamente diferente. Ela era jornalista, daquelas que não tem medo de ir atrás da verdade, sabe? Trabalhava investigando corrupção, denunciando gente poderosa, fazendo o tipo de matéria que incomoda muita gente grande. Laura tinha 28 anos, era bonita, sem ser do tipo que se achava, inteligente de um jeito que assustava alguns homens. E sozinha. Sozinha desde muito cedo. Os pais dela morreram quando ela ainda era adolescente num acidente de carro na Via Dutra. Desde então, Laura aprendeu a se virar, a confiar mais em si mesma do que em qualquer outra pessoa. Ela cresceu desconfiada, sempre com um pé atrás, sempre achando que as coisas boas não duravam muito tempo. E talvez, no fundo, ela estivesse certa. Foi numa festa de gala, daquelas cheias de gente importante, que Laura conheceu Rafael Albuquerque. Ela estava lá, cobrindo o evento para o jornal. Ele estava lá porque era um dos donos do evento. Rafael tinha 38 anos. Era dono de um grupo de investimentos gigantesco. Tinha dinheiro que a gente nem consegue imaginar. Alto, elegante, do tipo que quando entra num lugar, todo mundo olha. E ele olhou para Laura. No começo, ela achou que era só curiosidade. Mas Rafael insistiu, mandou flores no jornal, ligou, convidou para jantar. Laura resistiu por um tempo, mas ele foi paciente, charmoso, disse todas as palavras certas. E aos poucos, ela foi se deixando levar. Porque depois de tanto tempo sozinha, de tanto lutar sozinha, ser cuidada por alguém parecia tão bom. Os primeiros meses foram como um conto de fadas. Rafael a levava para restaurantes caríssimos, viajavam de fim de semana para Búzios, para Campos do Jordão. Ele dava presentes caros, mas também ouvia quando ela falava, ou pelo menos parecia ouvir. Laura foi se acostumando com aquela vida, com aquele conforto. E quando ela menos esperava, já estava morando com ele, na cobertura da Avenida Paulista, acordando com vista para a cidade inteira. Mas tinha uma pessoa que não se deixou encantar por nada disso. Júlia Freitas, a melhor amiga de Laura desde a faculdade. Júlia era advogada, esperta, do tipo que não engole conversa de ninguém. Ela conhecia Laura melhor do que ninguém, e por isso mesmo ficava com um pé atrás com Rafael. Esse homem é controlador demais, Laura. Júlia dizia sempre que as duas se encontravam para tomar um café na Vila Madalena. Ele quer saber de tudo que você faz, aonde você vai, com quem você fala. Isso é cuidado, Júlia. Ele me ama, Laura respondia meio irritada. Amor não controla, querida. Amor confia. Mas Laura não queria ouvir. Pela primeira vez na vida, ela tinha alguém. Tinha uma família, ou quase isso. Tinha um futuro planejado, e ela não queria estragar aquilo com desconfiança. Rafael tinha um irmão mais novo, o Caio.
Caio Albuquerque tinha 35 anos, era completamente diferente do irmão. Onde Rafael era expansivo e dominador, Caio era discreto e gentil. Ele trabalhava na mesma empresa, mas sempre ficava na sombra, sempre nos bastidores. Nas reuniões de família, ele mal falava. Nos jantares, ele sorria educadamente e ficava quieto. Laura sempre achou Caio meio esquisito, mas no bom sentido. Ele parecia o tipo de pessoa que repara nas coisas pequenas, que escuta de verdade. Uma vez, num almoço de domingo na casa da mãe dos dois irmãos, Caio perguntou a Laura sobre uma matéria que ela tinha escrito anos atrás, sobre violência doméstica. Ele tinha lido, ele tinha guardado aquilo na memória. Rafael nem sabia que aquela matéria existia. A pedida de casamento aconteceu numa noite de sexta-feira, 6 meses depois de Laura ter se mudado para a cobertura. Rafael preparou tudo. Velas, flores, champanhe caríssima, uma vista linda da Paulista iluminada lá embaixo. Ele se ajoelhou, abriu a caixinha com um anel que devia custar mais do que um carro e disse: Laura, você é a mulher da minha vida. Casa comigo. Ela disse sim, claro que disse. As lágrimas desceram, o coração acelerou, e por um instante, Laura acreditou que finalmente tinha encontrado o lugar dela no mundo. Mas naquela mesma noite, depois da comemoração, quando já estavam deitados na cama enorme do quarto com vista panorâmica, Rafael disse uma coisa estranha. Ele estava mexendo no celular, desligado como sempre, e soltou assim, no meio do silêncio: Sabe, amor, eu acho que todo casal deveria fazer um teste antes de casar. Laura virou para ele sonolenta. Que tipo de teste? Ah, nada demais. Só para saber se a gente se conhece de verdade, sabe? Se a gente confia um no outro de verdade. Laura deu uma risadinha, achou que ele estava brincando. A gente já mora junto, Rafael. A gente já se conhece. Ele sorriu de volta, mas o sorriso não chegou nos olhos. É, né? Eu acho que sim. E então, ele apagou a luz. Mas Laura ficou com aquela frase ecoando na cabeça por um tempo. Que tipo de teste? O que ele quis dizer com aquilo? No dia seguinte, Júlia ligou animada, querendo saber de tudo sobre o pedido. Laura contou empolgada, mas quando mencionou a frase estranha do Rafael, Júlia ficou em silêncio do outro lado da linha. Laura, isso não te parece esquisito? Para, Júlia. Você tá vendo problema em tudo. Eu só quero que você tome cuidado. Homem que fala em testar, a mulher não é homem que confia. E se ele não confia, por que diabos ele tá pedindo você em casamento? Laura desligou o telefone meio irritada. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, aquela frase continuou incomodando. Que tipo de teste? O que Rafael estava planejando? Ela não fazia ideia de que naquele exato momento, Rafael já estava colocando em prática o plano mais cruel que alguém poderia fazer com a pessoa que dizia amar. Ele já tinha o nome, já tinha o valor combinado, já tinha tudo acertado. Rafael Albuquerque tinha contratado um ator para seduzir a própria noiva. E Laura não desconfiava de nada. Ela estava feliz, planejando o casamento, escolhendo o vestido, pensando no futuro. Ela acreditava que finalmente tinha encontrado alguém que a amava de verdade, alguém que ia ficar do lado dela para sempre. Mas o que ela não sabia é que o homem que dormia ao lado dela todas as noites não confiava nela, e que ele estava disposto a destruir tudo que eles tinham construído, só para provar um ponto. E o pior de tudo, ele estava prestes a descobrir que Laura era muito mais forte, muito mais esperta e muito mais perigosa do que ele jamais poderia imaginar. Porque quando você testa uma mulher que já perdeu tudo na vida, você corre o risco de perder ela para sempre. Rafael Albuquerque não era o tipo de homem que deixava as coisas ao acaso. Ele controlava tudo na vida dele: os negócios, os funcionários, os contratos milionários.
E agora queria controlar também o coração da mulher que ele dizia amar, porque para Rafael, amor era sinônimo de posse. E posse precisava ser testada, provada, garantida. Foi numa tarde de terça-feira, 2 semanas depois do pedido de casamento, que Rafael marcou um encontro discreto num café na região da Faria Lima. O lugar era pequeno, meio escondido, longe dos olhares da alta sociedade que ele frequentava. Ali, ele esperou sentado numa mesa do fundo, de óculos escuros, como se estivesse fazendo algo errado. E estava. A pessoa que ele esperava era Vinícius Prado. 33 anos, ator de teatro, daqueles que já teve um momento de sucesso, mas que agora estava quebrado, sem trabalho fixo, fazendo bico aqui e ali só para pagar o aluguel atrasado de um apartamento minúsculo no Bexiga. Vinícius tinha talento, disso ninguém duvidava. Mas talento nem sempre paga a conta, e foi exatamente por isso que ele aceitou aquele encontro estranho. Rafael foi direto ao ponto. Ele sempre era. Você precisa de dinheiro, eu preciso de um serviço. Simples assim. Vinícius franziu a testa desconfiado. Que tipo de serviço? Rafael tirou um envelope do bolsó interno do paletó caro e colocou em cima da mesa. Dentro havia uma foto de Laura. Ela estava sorrindo, numa foto tirada sem que ela percebesse. Provavelmente numa das manhãs em que tomava café na varanda da cobertura. Essa é minha noiva, Laura Menezes Duarte, jornalista, inteligente, bonita. Vamos casar em 6 meses. Vinícius olhou para a foto, depois para Rafael, sem entender nada. E eu quero que você se aproxime dela, que conquiste a confiança dela, que teste a fidelidade dela. O silêncio que caiu entre os dois foi pesado. Vinícius sentiu um aperto no estômago, aquele tipo de sensação que a gente tem quando sabe que está prestes a fazer algo errado, mas a necessidade é maior que a consciência. Você quer que eu seduza sua noiva? Vinícius perguntou, ainda tentando processar aquilo. Exatamente. 3 semanas. Você vai se aproximar dela de forma natural, como se fosse um acaso. Vai criar conexão, vai testar até onde ela vai, e vai me reportar tudo, cada conversa, cada gesto, cada olhar. Rafael fez uma pausa, e então colocou outro envelope em cima da mesa. Esse estava cheio de dinheiro. 150 mil reais. Metade agora, metade quando o trabalho terminar. Vinícius olhou para o dinheiro como quem olha para uma armadilha. Ele sabia que aquilo era errado em todos os níveis possíveis. Mas 150 mil, isso pagaria todas as suas dívidas, daria um respiro, uma chance de recomeçar. E se ela não cair? Vinícius perguntou, a voz meio rouca. Rafael deu um sorriso frio, calculado. Aí eu fico tranquilo. Mas se ela cair, eu preciso saber antes de casar. Não vou ser feito de trouxa por ninguém. Vinícius pegou o envelope com o dinheiro, sentindo o peso dele na mão e o peso ainda maior na consciência. Ele sabia que estava vendendo a alma. Mas ele também sabia que não tinha muita escolha. Como eu me aproximo dela? Rafael já tinha tudo planejado. Ele conhecia a rotina de Laura melhor do que ela mesma. Sabia que toda quarta-feira, no fim da tarde, ela ia numa livraria na Vila Madalena. Era um ritual dela, um momento de paz no meio da correria do jornal. Laura sempre comprava um livro novo, tomava um café ali perto, ficava folheando as páginas antes de voltar para casa. Quarta-feira, 5:30 da tarde. Livraria Martins Fontes, na Vila Madalena. Seja natural. Você é ator, não é? Atue. E foi exatamente isso que Vinícius fez. Na quarta-feira seguinte, ele estava lá. Calça jeans, camisa simples, um livro de Clarice Lispector na mão, fingindo que estava concentrado na leitura. Mas os olhos dele acompanhavam cada movimento de Laura desde que ela entrou na livraria. Ela estava linda, de um jeito simples, natural,
cabelo preso num rabo de cavalo meio bagunçado, uma blusa leve, uma calça confortável. Sem maquiagem pesada, sem salto alto, sem nada daquilo que Rafael sempre queria que ela usasse quando saíam juntos. Ali, naquela livraria cheia de gente desconhecida, Laura era ela mesma. E Vinícius percebeu isso imediatamente. Ele esperou o momento certo. Quando Laura se abaixou para pegar um livro da prateleira de baixo, Vinícius se aproximou e pegou o mesmo livro, como se fosse coincidência. "Ah, desculpa", ele disse, com um sorriso meio tímido. "Eu estava de olho nesse também." Laura olhou para ele surpresa e deu uma risadinha. "Tudo bem, pode pegar. Eu ainda estou em dúvida se levo esse ou outro." "É sobre o quê?" Vinícius perguntou, já sabendo a resposta, porque Rafael tinha dado a ele uma lista dos autores favoritos de Laura. "Crônicas de viagem. Eu adoro esse tipo de coisa. Me dá vontade de sair por aí, sabe?" "Eu te entendo perfeitamente." Vinícius colocou o livro de volta na prateleira. "Fica com ele. Eu já li outro do mesmo autor, é muito bom." Laura sorriu, agradecida, e foi ali, naquele sorriso simples, que Vinícius sentiu a primeira pontada de culpa, porque ela não parecia o tipo de mulher que merecia ser testada. Ela parecia genuína, real, diferente de tudo que ele esperava encontrar. Eles conversaram por alguns minutos sobre livros, sobre a correria de São Paulo, sobre como era difícil encontrar tempo para essas coisas pequenas que fazem a vida valer a pena. Laura era engraçada, inteligente, irônica do jeito certo. E Vinícius, mesmo sabendo que estava ali cumprindo um papel, sentiu uma conexão real. Quando ela disse que precisava ir, ele arriscou. "Olha, eu sei que parece meio estranho, mas se quiser trocar ideias sobre livros qualquer dia, eu sempre venho aqui. Quarta-feira é praticamente meu dia fixo." Laura hesitou por um segundo, mas então sorriu. "Quem sabe a gente se esbarra de novo, então." E foi embora. Vinícius ficou parado ali, segurando o livro que não ia comprar, sentindo um nó no estômago. Ele pegou o celular e mandou mensagem para Rafael. "Primeiro contato feito. Ela é exatamente como você descreveu." A resposta veio em segundos. "Ótimo. Continue. E lembre-se, eu quero saber de tudo." Nas semanas seguintes, os encontros na livraria viraram rotina. Toda quarta-feira Vinícius estava lá, e toda quarta-feira Laura aparecia. Eles conversavam sobre tudo: literatura, jornalismo, os desafios de viver numa cidade enorme e caótica como São Paulo. Laura falava sobre as matérias que estava investigando, sobre a pressão do trabalho, sobre como às vezes sentia que estava sozinha, mesmo estando noiva. Sabe aquela sensação de que você está ao lado de alguém, mas não está realmente junto? Ela disse uma vez, mexendo no café que esfriava entre as mãos. Vinícius queria dizer que sabia exatamente o que ela estava falando. Queria dizer que ele via nela uma solidão parecida com a dele. Mas ao invés disso, ele só acenou com a cabeça e disse: "Acho que todo mundo sente isso em algum momento." Laura sorriu, mas era um sorriso triste. "É, talvez." E ali, naquele momento, Vinícius percebeu que estava começando a sentir algo real. Algo que não estava no roteiro, que não fazia parte do acordo. Ele estava se apegando. Estava começando a gostar daquela mulher de um jeito que não deveria. Toda noite, ele mandava relatórios detalhados para Rafael. Cada palavra que Laura dizia, cada expressão, cada gesto, Rafael lia tudo com atenção obsessiva, procurando sinais, procurando provas de que Laura não era confiável, mas até agora ela não tinha dado nenhum motivo para desconfiança. "Intensifique", Rafael ordenou numa dessas mensagens. "Ela precisa sentir que você se importa de verdade. Aprofunde a conexão. Eu preciso saber até onde ela vai." Vinícius leu aquela mensagem e sentiu raiva. Raiva de Rafael, raiva de si mesmo, raiva de ter aceitado aquele trabalho maldito, porque agora ele estava preso
preso entre o dinheiro que precisava e a mulher que estava começando a admirar de verdade. E Laura? Laura continuava sendo leal. Ela falava de Rafael, do casamento, dos planos para o futuro. Ela não flertava, não dava abertura, não insinuava nada. Ela só queria um amigo, alguém com quem pudesse conversar sem ser julgada, sem ser controlada. Mas o teste de Rafael estava longe de terminar, e Vinícius sabia que cedo ou tarde aquela mentira toda ia explodir na cara de todo mundo, inclusive na dele. Porque quando você brinca de testar o coração de alguém, você nunca sabe quem vai sair machucado no final. Enquanto Vinícius seguia com o plano de Rafael, outra pessoa estava começando a desconfiar de que algo estava muito errado. Júlia Freitas não era o tipo de mulher que deixava as coisas passarem batido. Ela era advogada, acostumada a ler nas entrelinhas, a perceber quando algo não se encaixava, e quanto mais ela observava Rafael, mais ela sentia que aquele homem escondia algo. Foi numa sexta-feira à noite que Júlia decidiu investigar por conta própria. Ela estava no escritório, terminando uns contratos atrasados, quando resolveu fazer uma pesquisa simples no nome de Rafael Albuquerque. No começo, era só curiosidade, mas quanto mais ela cavava, mais coisas estranhas apareciam. As empresas de Rafael tinham um histórico meio nebuloso. Contratos com o governo que pareciam superfaturados, offshores em paraísos fiscais, ligações com políticos que estavam sendo investigados por corrupção. Nada concreto o suficiente para uma acusação, mas o suficiente para levantar bandeiras vermelhas por todo lado. Júlia imprimiu tudo que encontrou, colocou numa pasta e marcou um almoço com Laura. Elas se encontraram num restaurante pequeno na região da Consolação, longe dos lugares chiques que Rafael costumava frequentar. Laura chegou animada, sorrindo, falando sobre os preparativos do casamento. Mas quando Júlia abriu a pasta em cima da mesa, o sorriso foi sumindo aos poucos. "Laura, eu preciso que você veja isso", Júlia disse, empurrando os papéis para frente da amiga. Laura folheou os documentos, a testa franzida, sem entender direito o que estava vendo. "O que é isso?" "É o histórico das empresas do Rafael. Tem coisa estranha aqui, Laura, muito estranha. Contratos fantasmas, dinheiro movimentado para offshores, ligações com gente suja." Laura fechou a pasta com força, os olhos brilhando de raiva. "Júlia, você está investigando meu noivo. Eu estou tentando proteger você." "Proteger de quê? De ser feliz?" Laura levantou a voz, chamando a atenção de algumas pessoas nas mesas ao redor. "Você não aguenta me ver bem, é isso?" "Laura, pelo amor de Deus, escuta o que eu estou falando. Esse homem não é quem você pensa que é. Ele é controlador, ele tem segredos, ele..." "Chega!" Laura se levantou, pegando a bolsa com força. "Você tá com ciúmes porque eu finalmente encontrei alguém, porque eu não vou ficar sozinha pro resto da vida, igual você escolheu ficar." A frase saiu como uma facada e Júlia sentiu o golpe. Elas se conheciam há tanto tempo, tinham passado por tanta coisa juntas. E agora estavam brigando por causa de um homem que Júlia tinha certeza que ia destruir a amiga. "Se você casar com ele, você vai se arrepender", Júlia disse, a voz trêmula. "E quando isso acontecer, eu vou estar aqui. Porque, diferente dele, eu me importo com você de verdade." Laura saiu do restaurante sem olhar para trás. Júlia ficou ali, sozinha, com a pasta de documentos na mão e um aperto no peito. Ela sabia que tinha perdido a amiga, pelo menos por enquanto. Mas ela também sabia que não podia desistir. Porque se ela não protegesse Laura, quem ia fazer isso? Enquanto isso, Vinícius estava cada vez mais atormentado. Os encontros com Laura na livraria tinham se tornado a parte favorita da semana dele. Ele esperava ansioso pelas quartas-feiras, não pelo dinheiro de Rafael, mas pela chance de conversar com ela, de vê-la sorrir, de ouvir as histórias dela.
mas Rafael estava impaciente. As mensagens que ele mandava para Vinícius estavam ficando cada vez mais exigentes, mais agressivas. Você não está fazendo o suficiente. Ela precisa sentir que você é diferente do noivo. Que você entende ela de um jeito que eu não entendo. Intensifique. Vinícius leu aquela mensagem e sentiu vontade de jogar o celular longe. Como ele tinha se metido naquela situação? Como ele tinha aceitado ser parte de um jogo tão sujo? Mas ele não podia voltar atrás agora. Ele já tinha gasto metade do dinheiro. Ele já estava envolvido demais. Foi numa quarta-feira chuvosa que Vinícius decidiu dar o próximo passo. Laura chegou na livraria molhada, reclamando do trânsito, do tempo, de tudo. Ela parecia cansada, mais do que o normal. "Tudo bem?" Vinícius perguntou, genuinamente preocupado. Laura suspirou fundo. "Briguei com minha melhor amiga, por causa do Rafael. Ela não gosta dele, nunca gostou. E hoje ela me mostrou umas coisas, uns documentos, tentando me convencer de que ele é uma pessoa ruim." Vinícius sentiu o coração acelerar. "E você acredita nela?" "Não sei." Laura passou a mão no rosto, cansada. "Ela é minha amiga há anos, mas o Rafael, ele me deu estabilidade, sabe? Pela primeira vez na vida eu me sinto segura, e eu não quero perder isso." Vinícius ficou em silêncio, travado. Ele deveria dizer a verdade. Deveria contar que Rafael estava testando ela, que tudo aquilo era uma farsa. Mas ao invés disso, ele disse: "Às vezes a gente se agarra em coisas porque tem medo de ficar sozinho. Mas segurança não é a mesma coisa que amor, Laura." Ela olhou para ele, surpresa com a profundidade daquelas palavras. "Você fala como se conhecesse isso bem." "Eu conheço. Já me agarrei em coisas erradas só porque tinha medo de ficar sozinho. E no final, acabei me perdendo no caminho." Laura ficou olhando para ele por um longo momento. E Vinícius sentiu que algo tinha mudado entre eles. Havia uma conexão real ali, algo que ia além de qualquer plano, de qualquer teste. "Obrigada," ela disse baixinho, "por ser honesto comigo." Mas Vinícius não estava sendo honesto. Ele estava mentindo desde o começo. E quanto mais o tempo passava, mais ele se odiava por isso. Naquela noite, quando voltou para o apartamento minúsculo no Bexiga, Vinícius ficou sentado no escuro, olhando para o celular. Ele precisava mandar o relatório diário para Rafael. Mas pela primeira vez, ele não sabia o que escrever. Será que ele devia contar que Laura estava abalada com a briga com a amiga? Que ela tinha dúvidas sobre o casamento? Será que isso ia fazer Rafael pressionar ainda mais? Ou será que ia fazer ele desistir do teste? Vinícius digitou e apagou a mensagem várias vezes. No final, ele mandou apenas: "Mais um encontro, nada de novo." Era mentira. Tinha muita coisa nova. Mas ele não queria dar munição para Rafael usar contra Laura. E então, numa decisão impulsiva, Vinícius marcou um último encontro com ela. Ele ia confessar tudo. Ia contar sobre o teste, sobre o dinheiro, sobre o plano doentio de Rafael. Ele não aguentava mais carregar aquele peso na consciência. Ele mandou mensagem para Laura: "Podemos nos ver amanhã? Não na livraria. Tem uma coisa importante que eu preciso te contar." Laura demorou alguns minutos para responder. Quando a mensagem chegou, dizia apenas: "Tudo bem. Café em Pinheiros, 3 da tarde?" Perfeito. Vinícius passou a noite inteira ensaiando o que ia dizer. Como ia começar? Como ia pedir desculpas? Ele sabia que Laura ia ficar arrasada, que ela ia odiá-lo, que provavelmente nunca mais ia querer falar com ele. Mas pelo menos ele ia fazer a coisa certa.
Pelo menos ele ia tirá-la daquela armadilha antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, Vinícius acordou cedo, nervoso, com o estômago embrulhado. Ele tomou banho, se vestiu, pegou o celular e foi até o café combinado. Sentou numa mesa perto da janela, pediu um café que nem conseguiu tomar e ficou esperando. 3 horas chegaram, 3h10, 3h15. Laura não apareceu. Vinícius pegou o celular e viu que tinha uma mensagem dela. Desculpa, Vinícius. Rafael me ligou, aconteceu uma emergência, preciso ir. A gente conversa outro dia. Mas eles nunca tiveram esse outro dia, porque naquela mesma tarde, Laura encontrou, por acaso, um recibo bancário que ia mudar tudo. O que você faria no lugar de Vinícius? Contaria a verdade ou continuaria mentindo? Deixa nos comentários e aproveita para dar um like no vídeo, porque você não imagina o que vem a seguir. A história está só começando a ficar tensa de verdade. Aquela tarde começou como qualquer outra. Laura estava em casa, na cobertura, aproveitando uma folga rara no trabalho. Rafael tinha saído para uma reunião importante, daquelas que duravam o dia inteiro, e ela finalmente tinha a casa só para ela. Decidiu aproveitar para organizar algumas coisas, arrumar uns papéis, colocar a vida em ordem. Foi quando ela entrou no escritório dele que tudo mudou. O escritório de Rafael era território sagrado. Ele não gostava que ninguém mexesse ali, nem a empregada. Dizia que tinha documentos importantes, contratos sigilosos, coisas de trabalho que não podiam ser vistas por outras pessoas. Laura sempre respeitou aquele espaço, nunca fuçou, nunca questionou. Mas naquele dia, ela precisava de um grampeador, uma coisa boba, e achou que podia pegar um emprestado da gaveta dele. Abriu a primeira gaveta. Canetas, clipes, papéis aleatórios. Nada demais. Foi na segunda gaveta que ela viu. Um recibo bancário meio amassado, como se alguém tivesse tentado jogar fora, mas desistido no meio do caminho. Era uma transferência, R$75 mil. Data, 3 semanas atrás, exatamente na época em que Vinícius tinha aparecido na vida dela. E o nome do beneficiário estava bem ali, impresso no papel, Vinícius Prado. Laura sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O coração disparou. As mãos começaram a tremer. Ela leu de novo, achando que tinha entendido errado, que era outra pessoa com o mesmo nome, que tinha alguma explicação lógica, mas não tinha. Rafael tinha transferido R$75 mil para o Vinícius, para o homem que ela conheceu por acaso na livraria. Para o homem que se tornou amigo dela nas últimas semanas. Para o homem que ouvia ela, que entendia ela, que parecia genuíno. Laura sentou na cadeira do escritório, ainda segurando o papel, tentando processar o que aquilo significava. Então, como peças de um quebra-cabeça se encaixando, tudo começou a fazer sentido. Os encontros sempre na mesma livraria. As perguntas que Vinícius fazia, sempre interessado demais na vida dela, no relacionamento dela com Rafael. O jeito como ele aparecia sempre no momento certo, dizendo sempre as palavras certas. Não era coincidência. Nunca foi. Rafael tinha contratado Vinícius. Tinha pago ele para se aproximar dela, para testar ela. Para ver se ela ia trair, se ela era confiável, se ela merecia ser a esposa dele. Laura sentiu uma onda de náusea subir pela garganta. Ela correu para o banheiro e vomitou tudo que tinha no estômago. Depois ficou ali, sentada no chão frio, abraçada no vaso sanitário, chorando de uma forma que não chorava desde a morte dos pais. Como ele pôde? Como o homem que dizia amar ela, que pediu ela em casamento, que prometeu cuidar dela para o resto da vida. Como esse homem pôde fazer uma coisa dessas? Laura ficou horas ali, no banheiro, tentando entender, mas não tinha entendimento possível. Não tinha justificativa, não tinha desculpa. Quando ela finalmente conseguiu se levantar,
Lavou o rosto, secou as lágrimas e pegou o celular. Precisava confirmar. Precisava ter certeza absoluta antes de fazer qualquer coisa. Ela pesquisou o nome completo, Vinícius Prado. Achou o perfil dele nas redes sociais e ali estava, ator, formado em artes cênicas. Trabalhos em teatro, algumas participações em séries antigas, um cara que estava claramente precisando de dinheiro, de trabalho, de qualquer coisa. Laura sentiu uma mistura de raiva e pena. Raiva de Rafael por ter arquitetado aquilo tudo. Raiva de Vinícius por ter aceitado. E pena de si mesma por ter acreditado que finalmente tinha encontrado alguém que a amava de verdade. Ela não voltou para o quarto. Não conseguia nem pensar em dormir naquela cama, ao lado daquele homem. Pegou as chaves do carro e saiu sem destino. Dirigiu pela cidade por horas, chorando, gritando sozinha dentro do carro, quebrando por dentro. Quando já era quase meia-noite, ela finalmente parou num lugar, o apartamento de Vinícius. Ela tinha anotado o endereço que estava no recibo bancário, subiu as escadas do prédio velho no Bexiga, bateu na porta dele com força, sem se importar se ia acordar os vizinhos. Vinícius abriu a porta de pijama, os olhos arregalados de surpresa. "Laura, o que você está fazendo aqui? Quanto ele te pagou?" Ela perguntou, a voz gelada. Vinícius ficou branco. "Do que você está falando? Não me trata como idiota!" Laura gritou, empurrando a porta e entrando no apartamento pequeno. "Eu achei o recibo, R$ 75.000. Rafael te pagou para se aproximar de mim, não foi?" Vinícius fechou os olhos derrotado. Ele sabia que esse momento ia chegar, mais cedo ou mais tarde. Mas não esperava que fosse doer tanto ver ela daquele jeito, destruída, traída, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Laura, Responde!" ela exigiu. "Sim", Vinícius disse, a voz baixa. "Ele me pagou 150 mil no total, metade adiantado, metade depois. Ele queria que eu testasse você, que visse se você era fiel, se você ia trair ele comigo." Laura deu uma risada amarga, sem humor nenhum. "E eu passei no teste?" "Você sempre passou, desde o começo. Você nunca deu nenhum motivo para desconfiança. Você só queria um amigo, Laura. Você só queria alguém que te ouvisse." "E você?" Laura deu um passo na direção dele, os olhos brilhando de raiva. "Você aceitou esse dinheiro sujo, sabendo que estava destruindo a vida de alguém?" "Eu aceitei porque eu estava quebrado, porque eu não tinha dinheiro nem para comer direito, porque eu estava desesperado." Vinícius passou a mão no cabelo, angustiado. "Mas eu juro, Laura, o que eu senti por você foi real. Cada conversa que a gente teve, cada momento, eu não estava fingindo aquilo. Mentira!" Laura gritou, as lágrimas voltando a cair. "Tudo foi mentira desde o começo. Você é um ator, é isso que você faz. Você finge, você mente, você engana as pessoas. Eu sei que você não tem nenhum motivo para acreditar em mim. Eu sei que eu não mereço, nem que você olhe para minha cara. Mas eu estava planejando contar tudo para você, hoje, naquele café. Eu ia confessar, ia pedir desculpas, ia devolver o dinheiro para o Rafael e sair da sua vida. Mas você não apareceu." Laura balançou a cabeça incrédula. "Você acha que isso muda alguma coisa? Você acha que eu vou te perdoar porque você ia fazer a coisa certa? Não, eu não espero perdão. Eu só queria que você soubesse que eu me apaixonei por você, de verdade, e que eu odeio o que eu fiz." Laura ficou olhando para ele por um longo momento, vendo nos olhos dele algo que parecia sinceridade. Mas ela não tinha mais certeza do que era real e do que era mentira. Rafael tinha destruído a confiança dela em todo o mundo. "Você tem cópias das conversas que vocês tiveram?" Laura perguntou de repente. Vinícius franziu a testa. "O quê? Rafael te mandava mensagens, não mandava? Instruções sobre o que fazer, como agir. Você tem cópias disso?" "Tenho. Tá tudo no meu celular. Manda pra mim, agora."
Vinícius hesitou. Laura, o que você vai fazer? Isso não é problema seu. Laura enxugou as lágrimas com a manga da blusa. Você já fez sua parte, agora eu vou fazer a minha. Vinícius pegou o celular e começou a encaminhar todas as mensagens de Rafael. Áudios, textos, instruções detalhadas, relatórios que ele tinha enviado. Tudo. Quando terminou, Laura deu uma última olhada nele. Havia algo de triste naquele olhar, algo de final. Eu acredito que você se arrependeu, ela disse, a voz cansada. Mas isso não muda o que você fez. Você me usou, você mentiu. Isso eu não consigo perdoar. E então ela saiu, deixando Vinícius sozinho no apartamento, afundado em culpa. Laura voltou para o carro e ficou ali parada, olhando para o celular cheio de provas. Ela não voltou para a cobertura. Não queria ver Rafael. Não queria ouvir as desculpas dele, as justificativas doentias, a lógica distorcida de um homem que achava que testar a mulher que amava era algo aceitável. Ela ligou para a única pessoa em quem ainda podia confiar. A única pessoa que tinha tentado avisá-la e que ela não quis escutar. Júlia, a voz de Laura saiu trêmula. Você pode vir me buscar? Eu preciso de ajuda. Onde você está? Júlia perguntou imediatamente alarmada. No Bexiga. Eu vou te mandar a localização. Fica aí, eu tô indo. 20 minutos depois, Júlia chegou. Ela encontrou Laura dentro do carro, abraçada no volante, destruída. Sem perguntar nada, Júlia abriu a porta, puxou a amiga para fora e abraçou ela com força. Você tinha razão, Laura soluçou. Sobre tudo, sobre o Rafael, ele me testou, Júlia. Ele contratou um ator para me seduzir, para ver se eu ia trair ele. Júlia sentiu uma raiva tão grande que teve vontade de voltar para aquela cobertura e fazer um escândalo. Mas naquele momento, Laura precisava dela inteira. Vamos sair daqui, Júlia disse, guiando Laura para o carro dela. Você vai ficar comigo essa noite e amanhã a gente decide o que fazer. Mas Laura já sabia o que ia fazer. Ela não ia voltar para Rafael. Não ia dar satisfação, não ia confrontar. Ela ia fazer algo muito pior do que isso. Ela ia desaparecer e ia levar consigo todos os segredos dele. Porque se Rafael achava que podia testá-la, ele não fazia ideia do teste que estava prestes a enfrentar. E dessa vez, ele não ia passar. Laura passou a noite no apartamento de Júlia, mas não conseguiu dormir nem um minuto. Ficou sentada no sofá, de olho no celular, vendo as dezenas de ligações perdidas de Rafael, as mensagens desesperadas perguntando onde ela estava, se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Ela não respondeu nenhuma. Só ficou ali, lendo e relendo as mensagens que Vinícius tinha mandado, as conversas entre ele e Rafael, as instruções frias e calculadas sobre como se aproximar dela, como ganhar a confiança dela, como testá-la. Faça ela sentir que você a entende melhor do que eu. Elogie a inteligência dela, não só a beleza. Ela gosta de se sentir ouvida, dê isso a ela. Cada frase era uma facada. Cada instrução provava que Rafael nunca a amou de verdade. Ele só queria controlar, dominar, ter certeza de que ela era uma posse segura. Quando o sol começou a nascer, Laura finalmente tomou uma decisão. Ela não ia simplesmente terminar o relacionamento e seguir em frente. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la destruída, de saber que ele tinha vencido. Ela ia fazer algo que Rafael jamais esperaria. Ela ia desaparecer completamente, e no processo ia expor todos os podres dele. Mas para isso, ela precisava de ajuda, e havia uma pessoa que, por mais improvável que parecesse, poderia ser a chave para tudo isso. Caio Albuquerque, o irmão de Rafael. Laura sempre teve uma relação estranha com Caio. Ele era discreto demais, quieto demais, sempre observando tudo de longe, mas nunca se envolvendo.
Nos jantares de família, ele falava pouco. Nas festas, ficava num canto. Laura chegou a pensar que ele não gostava dela, que talvez a achasse interesseira, como tantas outras pessoas da alta sociedade achavam. Mas ela estava errada. Caio sempre gostou dela. Na verdade, Caio sempre amou Laura em silêncio, desde o primeiro dia em que Rafael a levou para conhecer a família. Ele viu nela algo que o irmão nunca seria capaz de ver. Uma mulher genuína, lutadora, inteligente de uma forma que ia muito além de diplomas e cargos. Ele via a força dela, a fragilidade escondida atrás da armadura, a solidão que ela carregava mesmo estando rodeada de gente. E quando Rafael contou a ele sobre o teste, Caio sentiu nojo. Nojo do irmão, nojo daquela obsessão doentia por controle. Ele tentou argumentar, tentou fazer Rafael ver o quanto aquilo era errado, destrutivo, cruel. Você vai perder ela, Caio tinha dito. E quando isso acontecer, não vai ter volta. Rafael só riu. Se eu perder ela por causa de um teste simples, então ela nunca foi minha de verdade. E foi naquele momento que Caio percebeu que o irmão estava perdido. Que não havia salvação para alguém que pensava daquele jeito, e que se ele quisesse proteger Laura, precisaria agir sozinho. Foi por isso que, quando Laura apareceu na porta do apartamento dele, numa manhã de sábado, os olhos vermelhos e o rosto marcado pela noite sem dormir, Caio não se surpreendeu. Ele estava esperando aquilo. De alguma forma, ele sabia que esse momento ia chegar. Eu posso entrar? Laura perguntou, a voz baixa, cansada. Claro. Caio se afastou, abrindo espaço para ela passar. O apartamento de Caio era completamente diferente da cobertura ostentosa de Rafael. Era menor, mais simples, mais aconchegante. Tinha livros por todo lado, plantas nas janelas, uma sensação de que alguém realmente vivia ali, não só passava para dormir. Laura sentou no sofá, as mãos tremendo. Ela não sabia nem por onde começar. Você sabe, não sabe? Ela perguntou, olhando direto para ele. Caio assentiu devagar. Sobre o teste? Sim, eu sei desde o começo. Laura sentiu uma pontada de raiva. E você não me contou? Você deixou aquilo acontecer? Eu tentei impedir, Caio disse, sentando na poltrona em frente a ela. Eu briguei com o Rafael, falei que aquilo era loucura, mas ele não me escutou, ele nunca me escuta. Para ele, eu sempre fui o irmão mais novo, o que não entende como o mundo funciona, o que é fraco demais para tomar decisões difíceis. E você acha que aquilo foi uma decisão difícil? Contratar um ator para seduzir a própria noiva? Não. Eu acho que foi uma decisão doente, cruel, imperdoável. Caio olhou para ela com uma intensidade que Laura nunca tinha visto antes. E eu sinto muito, muito mesmo, por não ter encontrado um jeito de te proteger. Laura ficou em silêncio por um longo momento, processando aquelas palavras. Havia uma sinceridade ali que ela não estava acostumada. Uma honestidade sem segundas intenções. Eu preciso de ajuda, Laura disse finalmente. Eu preciso sumir, desaparecer, de um jeito que o Rafael não consiga me encontrar. E eu preciso de tempo para juntar provas contra ele, para expor tudo o que ele fez, não só comigo, mas nos negócios, na vida, tudo. Caio se inclinou para frente, os olhos fixos nela. Você tem certeza disso? Porque se você fizer isso, não tem volta. O Rafael vai virar seu inimigo, a família inteira vai virar contra você. Você vai perder tudo. Eu já perdi tudo, Laura disse, a voz firme pela primeira vez em dias. Eu perdi a confiança, a dignidade, o amor que eu achava que tinha. Agora eu só quero justiça. Caio ficou olhando para ela, vendo a determinação naqueles olhos cansados. Então, ele fez algo que ia mudar o rumo de tudo. Ele decidiu ajudá-la. Não porque queria destruir o irmão, mas porque queria salvar Laura. E porque, no fundo, ele sabia que ela estava certa. Eu conheço gente que pode te ajudar, Caio disse.
gente de confiança. Posso arranjar uma identidade nova, transferir dinheiro sem deixar rastro, conseguir um lugar seguro para você ficar, mas vai levar uns dias para organizar tudo. Quanto tempo? 1 semana, no máximo, Laura assentiu. Eu aguento 1 semana, mas depois disso, eu desapareço. E quando eu desaparecer, o Rafael vai entrar em pânico. Vai procurar, vai acionar a polícia, vai fazer de tudo para me encontrar. E é exatamente isso que a gente quer, Caio disse, um pequeno sorriso aparecendo no canto da boca. Deixa ele entrar em desespero, deixa ele se expor, porque quando ele tiver a atenção da mídia, da polícia, de todo mundo em cima dele, é aí que a gente solta as provas. Laura sentiu uma faísca de esperança pela primeira vez desde que tinha descoberto a verdade. Você faria isso? Você viraria contra o seu próprio irmão? Ele não é mais meu irmão, Caio disse, a voz dura. Ele é um estranho que compartilha o meu sobrenome. E se tem uma coisa que eu aprendi vivendo na sombra dele todos esses anos, é que silêncio não é lealdade, é covardia. E eu cansei de ser covarde. Laura olhou para ele. Realmente olhou, talvez pela primeira vez desde que se conheceram. Ele era tão diferente do Rafael. Onde o irmão era impositivo e arrogante, Caio era gentil e respeitoso. Onde Rafael controlava, Caio oferecia liberdade. Onde Rafael testava, Caio confiava. Por que você está fazendo isso por mim? Laura perguntou baixinho. Caio hesitou, como se estivesse decidindo o quanto podia revelar. Então ele respirou fundo e disse a verdade. Porque eu me apaixonei por você no primeiro dia que te conheci, e porque eu passei 2 anos vendo meu irmão te tratar como uma propriedade, não como uma pessoa. Eu não espero nada em troca, Laura. Eu só quero que você seja livre, que você seja feliz e que você esteja longe dele. Laura sentiu os olhos marearem, não de tristeza, mas de algo que ela não sabia nomear. Gratidão, talvez. Ou alívio de saber que ainda existia gente boa no mundo. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça ainda, Caio disse, se levantando. A gente tem muito trabalho pela frente. E foi assim que começou a aliança mais improvável. Laura e Caio passaram os dias seguintes planejando cada detalhe do desaparecimento. Caio usou contatos dele, gente que trabalhava fora dos círculos de Rafael, para criar uma identidade nova para Laura. Um CPF limpo, documentos falsos, mas bem feitos, uma conta bancária em outro nome. Ele encontrou uma casa pequena em Campos do Jordão, no meio das montanhas, longe de tudo e de todos. Um lugar onde Laura poderia ficar escondida enquanto terminava a investigação sobre Rafael. Porque não era só sobre o teste. Laura tinha descoberto, através dos documentos que Júlia tinha reunido, que Rafael estava envolvido em crimes financeiros sérios, fraude fiscal, lavagem de dinheiro, contratos superfaturados com o governo. Laura ia usar seu treinamento de jornalista investigativa para juntar todas as provas, e quando chegasse a hora certa, ela ia soltar tudo de uma vez, não só para destruir Rafael, mas para garantir que ele nunca mais pudesse fazer aquilo com nenhuma outra mulher. Enquanto isso, Laura teve que voltar para a cobertura, fingir que estava tudo bem, que ela não sabia de nada. Foi a semana mais difícil da vida dela. Dormir ao lado de Rafael, ouvir ele falar sobre o casamento, sobre os planos para o futuro, sabendo que tudo era mentira, sabendo que ele a via como um objeto que precisava ser testado antes de ser adquirido. Mas Laura aguentou, porque ela tinha um objetivo agora, e porque ela sabia que em poucos dias tudo ia mudar. Na última noite antes do desaparecimento, Rafael saiu para mais uma das reuniões dele. Laura aproveitou e gravou uma mensagem numa fita cassete velha que tinha encontrado num sebo. Era um toque dramático, algo que ia deixar Rafael confuso, assustado. Ela colocou a fita no aparelho, apertou o botão vermelho de gravar e disse com a voz firme: "Você achou que estava me testando, Rafael.
Mas o teste sempre foi seu, e você falhou. Você falhou no momento em que decidiu que amor se prova com desconfiança. Adeus! Depois, ela deixou a fita em cima da mesa de centro, bem visível, sabendo que a polícia ia encontrar quando viesse investigar o desaparecimento. Na terça-feira de manhã, enquanto Rafael estava no escritório, Laura pegou uma mala pequena, colocou o essencial e saiu pela última vez daquela cobertura. Caio estava esperando ela no estacionamento, num carro que ninguém conhecia. "Pronta?" ele perguntou. Laura olhou para trás uma última vez, para aquele prédio luxuoso onde ela tinha achado que seria feliz. Então ela entrou no carro e disse, "Pronta." E eles partiram. Rumo às montanhas, rumo à liberdade, rumo a um recomeço que Laura nem sabia que era possível, mas também rumo à vingança, porque Rafael ia pagar por tudo. E quando ele menos esperasse, o mundo inteiro ia saber exatamente quem ele era. A primeira pessoa a perceber que algo estava errado foi a secretária de Rafael. Ela ligou para a cobertura na terça-feira à tarde, querendo confirmar um compromisso de Laura com a estilista que ia fazer o vestido de noiva. Ninguém atendeu. Ela ligou de novo. E de novo, nada. Rafael estava numa reunião importante com investidores japoneses quando o celular dele começou a vibrar sem parar. Ele ignorou as primeiras ligações, irritado com a interrupção. Mas quando viu que eram 17 chamadas perdidas da secretária, do porteiro, da empregada, ele sentiu um frio na barriga. Pediu licença e saiu da sala de reuniões. Ligou de volta. "O que está acontecendo?" ele perguntou, impaciente. "Senhor Albuquerque, a gente não consegue falar com a Laura. Ela não atende o celular, não atende o telefone de casa. O porteiro disse que ela saiu de manhã cedo, mas não viu ela voltar. O carro dela está na garagem." Rafael sentiu o coração acelerar. "Como assim o carro está na garagem? Se ela saiu, como ela foi?" "Ninguém sabe, senhor. A gente está preocupado." Rafael desligou e imediatamente ligou para o celular de Laura. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. E de novo, nada. Ele deixou a reunião no meio, entrou no carro e foi direto para casa. Subiu para o apartamento correndo, o coração batendo descompassado. Quando abriu a porta, tudo estava normal. Arrumado, silencioso, como sempre. Mas havia algo no ar, uma sensação de vazio que ele não conseguia explicar. "Laura!" ele chamou, a voz ecoando pelos cômodos vazios. "Laura, você está aí?" Silêncio. Rafael foi para o quarto. A cama estava feita, as roupas dela no armário, os sapatos todos no lugar. Ele foi para o banheiro, escova de dentes, maquiagem, perfume, tudo lá. Como se ela tivesse saído só para dar uma volta e fosse voltar a qualquer momento. Mas alguma coisa estava errada. Rafael sentia isso nas entranhas. Foi quando ele voltou para a sala que viu, em cima da mesa de centro, bem no meio, onde era impossível não notar, estava uma fita cassete velha. Não tinha etiqueta, não tinha nada escrito, só a fita largada ali como um recado silencioso. Rafael pegou a fita com as mãos tremendo. Procurou um aparelho para tocar aquilo, mas não tinha nenhum na casa. Quem ainda usava fita cassete? Ele desceu correndo até o carro, sabendo que o carro antigo do pai dele, que ele guardava na garagem, ainda tinha um toca-fitas original. Entrou no carro, enfiou a fita no aparelho e apertou play. A voz de Laura encheu o silêncio do carro. Firme, calma, assustadora. "Você achou que estava me testando, Rafael, mas o teste sempre foi seu, e você falhou. Você falhou no momento em que decidiu que amor se prova com desconfiança. Adeus." E então, silêncio. Rafael rebobinou a fita e tocou de novo. E de novo. E de novo. Tentando encontrar alguma pista, alguma coisa que explicasse onde ela estava, o que tinha acontecido, mas não havia mais nada. Só aquelas palavras. Aquela sentença. Ela sabia. Laura sabia do teste.
Rafael sentiu o mundo desmoronar ao redor dele. Como ela tinha descoberto? Vinícius contou? Alguém vazou? Como? Ele pegou o celular e ligou para o Vinícius. Tocou várias vezes até cair na caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Mandou mensagem. Ela sumiu. O que você fez? Mas Vinícius não respondeu, porque ele também estava apavorado, trancado no apartamento, sem saber o que fazer, se devia fugir, se devia se entregar, se devia simplesmente desaparecer também. Rafael ligou para a polícia. Falou que a noiva tinha desaparecido, que ela saiu de manhã e não voltou, que deixou o carro, o celular, tudo, que alguma coisa muito errada tinha acontecido. A polícia chegou em menos de 1 hora. 2 detetives, uniformes, peritos. Fizeram perguntas, reviraram o apartamento, procuraram sinais de luta, de arrombamento, de violência. Não encontraram nada. Tudo estava perfeitamente arrumado, limpo, intocado. O senhor teve alguma briga com a noiva recentemente? Um dos detetives perguntou, olhando para Rafael com aquele olhar de quem já viu muita coisa na vida. Não, nada. Estava tudo bem entre a gente. Ela tinha algum motivo para querer sair? Algum problema financeiro, familiar, emocional? Não, ela ia casar comigo. A gente estava feliz, planejando o futuro. O detetive anotou tudo, mas Rafael podia ver a desconfiança no olhar dele. Ele sabia o que o policial estava pensando. O noivo é sempre o primeiro suspeito. A gente vai precisar que o senhor fique disponível para mais perguntas, o detetive disse. E, por favor, não saia da cidade. Rafael assentiu, mudo, sentindo a parede se fechando ao redor dele. Naquela mesma noite, a notícia já tinha vazado. Jornalista desaparece misteriosamente em São Paulo. Noiva de empresário milionário some sem deixar rastros. As manchetes se espalharam pela internet, pela TV, pelos jornais. O caso virou comoção nacional da noite para o dia. A imprensa cercou o prédio de Rafael. Repórteres gritavam perguntas, câmeras filmavam cada movimento dele. Senhor Albuquerque, o senhor tem algo a declarar? Onde a Laura estava antes de desaparecer? O senhor é suspeito? Rafael não respondeu nada. Só correu para o carro e fugiu daquele circo. Enquanto isso, longe dali, escondida numa casa de madeira no meio das montanhas de Campos do Jordão, Laura assistia tudo pela TV. Ela viu Rafael sendo encurralado pela imprensa, viu a confusão, viu o desespero dele. E pela primeira vez em semanas, ela sorriu. Um sorriso pequeno, amargo, mas de satisfação. Tá funcionando, ela disse, virando-se para Caio, que estava sentado ao lado dela no sofá. Você tem certeza que quer continuar com isso? Caio perguntou preocupado. Uma vez que você começar a soltar as provas, não tem volta. A vida dele vai ser destruída. A família inteira vai ser arrastada para a lama. Eu tenho certeza, Laura disse, os olhos fixos na tela. Ele destruiu a minha confiança, a minha dignidade. Agora é a vez dele sentir o que é ser testado. O que é ter a vida investigada, exposta, julgada. Caio assentiu, respeitando a decisão dela. Ele entendia a raiva, a dor, o desejo de justiça, e ele ia estar ao lado dela até o fim. Nos dias seguintes, o caso do desaparecimento de Laura ganhou proporções enormes. A polícia investigava Rafael de todos os ângulos. Vasculharam as contas bancárias dele, os e-mails, as ligações, interrogaram amigos, funcionários, conhecidos, todo mundo que tinha contato com o casal. Foi aí que Júlia entrou em cena. Ela procurou a polícia voluntariamente e entregou a pasta com os documentos que tinha reunido sobre Rafael. Contratos suspeitos, offshores, ligações com políticos corruptos. Ela não disse nada sobre o paradeiro de Laura, porque ela realmente não sabia. Laura tinha pedido para Júlia não saber de nada, para a própria proteção dela. Mas Júlia sabia que a amiga estava bem.
Ela tinha recebido uma mensagem anônima dias atrás, só dizendo: "Estou segura. Não se preocupe. Em breve você vai entender tudo." E Júlia confiou. Porque se tinha uma coisa que ela sabia sobre Laura, é que ela era forte, esperta e incapaz de desistir de uma luta. A Polícia Federal foi acionada por causa das denúncias de corrupção. Começaram a investigar as empresas de Rafael em paralelo ao desaparecimento. E quanto mais eles cavavam, mais sujeira encontravam. Fraude fiscal, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas. Era um império construído sobre mentiras e crimes. Rafael tentou se defender, contratar os melhores advogados, usar as conexões políticas dele, mas a máquina já estava em movimento. E ele não conseguia parar. O pior de tudo era a solidão. A família dele começou a se afastar. A mãe, que sempre defendeu Rafael, agora olhava para ele com decepção. Os amigos pararam de atender as ligações. Os sócios começaram a pular fora dos negócios. Em questão de dias, Rafael passou de empresário respeitado para homem mais odiado do país. E Caio? Caio fez algo que ninguém esperava. Ele deu uma entrevista para a maior emissora de TV do Brasil e contou tudo. Sobre o teste, sobre Vinícius, sobre o controle doentio que Rafael exercia sobre Laura. "Meu irmão contratou um ator para testar a fidelidade da própria noiva", Caio disse, olhando direto para a câmera. "Ele pagou R$150.000 para um homem seduzir a mulher que ele dizia amar. E quando Laura descobriu, ela fez o que qualquer pessoa com um mínimo de dignidade faria. Ela saiu. E eu não culpo ela. Eu só espero que ela esteja bem, onde quer que esteja." A entrevista explodiu. Foi vista por milhões de pessoas. E a opinião pública virou completamente contra Rafael. Ele deixou de ser a vítima e passou a ser o vilão. O homem controlador, manipulador, que achava que podia brincar com os sentimentos das pessoas. Vinícius, atormentado pela culpa e pela pressão, também deu entrevista. Confessou tudo, pediu desculpas públicas para Laura, devolveu o dinheiro que tinha recebido. "Eu cometi um erro terrível", ele disse, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu me vendi por dinheiro e no processo machuquei uma pessoa maravilhosa. Laura, se você estiver me assistindo, eu peço perdão do fundo do meu coração. Você não merecia nada disso." E enquanto tudo isso acontecia, Laura estava nas montanhas, escrevendo. Ela tinha começado um livro. A história dela, mas também a história de tantas outras mulheres que foram testadas, controladas, manipuladas por homens que confundiam amor com posse. Ela escrevia durante o dia, com a lareira acesa para espantar o frio de Campos do Jordão. Caio ficava por perto, trazendo comida, cuidando dela, respeitando o espaço dela. Eles conversavam à noite, sobre tudo e sobre nada. E aos poucos, sem que nenhum dos dois percebesse direito, algo estava nascendo entre eles. Algo real, baseado em respeito, confiança, liberdade. Se você chegou até aqui, obrigada por continuar comigo nessa história. O melhor ainda está por vir, eu prometo. Porque agora vem a parte onde Rafael vai realmente entender o que significa perder tudo. E onde Laura vai finalmente encontrar a paz que sempre mereceu. 3 semanas depois do desaparecimento de Laura, a vida de Rafael Albuquerque era um inferno na terra. Ele acordava todos os dias com a sensação de que as paredes estavam se fechando ao redor dele, sufocando cada pedaço de ar que ele tentava respirar. A imprensa não dava trégua. Cada dia trazia uma nova manchete, uma nova acusação, uma nova humilhação pública. Mas o pior ainda estava por vir. Numa manhã de quinta-feira, os principais jornais do país receberam um pacote anônimo. Dentro dele havia documentos, gravações de áudio, e-mails, tudo meticulosamente organizado. Era um dossiê completo sobre os crimes de Rafael Albuquerque.
Não só sobre o teste com Laura, mas sobre anos e anos de corrupção, fraude, desvio de dinheiro público, contratos superfaturados com prefeituras, empresas fantasmas usadas para lavar dinheiro, propinas pagas a políticos de alto escalão, contas em paraísos fiscais. Tudo estava ali, documentado, provado, impossível de negar. As redações explodiram. Jornalistas investigativos passaram dias checando cada documento, cada gravação, cada e-mail. E tudo se confirmava. Tudo era real. Rafael Albuquerque não era só um homem controlador que tinha testado a própria noiva. Ele era um criminoso. Um homem que tinha construído um império milionário em cima de sangue, mentira e corrupção. A Polícia Federal bateu na porta da cobertura dele às 6 da manhã. Rafael ainda estava de pijama quando os agentes invadiram o apartamento com mandado de busca e apreensão. Levaram computadores, documentos, celulares, tudo. E então, diante das câmeras de TV que já estavam do lado de fora, esperando aquele momento, Rafael Albuquerque foi preso. As algemas nos pulsos dele brilharam sob a luz dos flashes. Os repórteres gritavam perguntas que ele não respondia. Ele só abaixava a cabeça, tentando esconder o rosto enquanto era colocado dentro da viatura. O homem que um dia controlou milhões, que decidiu o destino de empresas inteiras, que achou que podia controlar até o coração da mulher que amava. Agora estava sendo levado para a prisão como um criminoso comum. A família Albuquerque entrou em colapso. A mãe de Rafael, Dona Beatriz, uma senhora elegante que sempre viveu nos salões da alta sociedade paulistana, teve uma crise de pressão quando viu o filho sendo preso na TV. Ela foi internada às pressas, o coração partido pela vergonha, pela decepção, pela dor de ver o filho que ela sempre defendeu sendo exposto como um monstro. O pai, seu Antônio, empresário aposentado que tinha passado o império para os filhos, trancou-se no escritório e não falou com ninguém por dias. Ele se sentia culpado. Culpado por ter criado Rafael daquele jeito, por ter ensinado que dinheiro e poder eram mais importantes que caráter e humanidade. E a família se dividiu. Alguns parentes, os mais próximos de Rafael, tentaram defendê-lo. Diziam que ele estava sendo perseguido, que era tudo armação, que Laura tinha planejado aquilo tudo para destruí-lo. Mas a maioria se afastou, envergonhados, horrorizados com as revelações, querendo distância daquele sobrenome que agora era sinônimo de crime e manipulação. Caio foi o único que teve coragem de romper publicamente com o irmão. Ele deu uma segunda entrevista, dessa vez mais dura, mais incisiva. Ele contou sobre os anos vivendo na sombra de Rafael, sobre como o irmão sempre foi obcecado por controle, sobre como ele manipulava todo mundo ao redor dele. Rafael não é uma vítima, Caio disse, olhando direto para a câmera com aqueles olhos sérios, honestos. Ele é um homem que sempre quis ter poder sobre tudo e sobre todos. E quando Laura descobriu quem ele realmente era, ela fez a única coisa sensata. Ela fugiu. E eu ajudei ela. Sim, eu ajudei, porque era a coisa certa a fazer. A declaração de Caio provocou uma onda de reações. Algumas pessoas o chamaram de traidor, de covarde, de homem que tinha virado as costas para o próprio sangue, mas a maioria o viu como herói. Como o homem que teve coragem de escolher o lado certo, mesmo que isso significasse perder a família. A mãe dele, Dona Beatriz, quando finalmente teve alta do hospital, chorou ao vê-lo. Como você pôde fazer isso com seu irmão? Ela perguntou, a voz trêmula, os olhos vermelhos de tanto chorar. Como o Rafael pôde fazer o que fez com uma mulher inocente? Caio respondeu firme, mãe, eu amo a senhora, mas eu não vou defender o indefensável. Rafael fez coisas terríveis e ele precisa pagar por isso. Dona Beatriz não respondeu.
Ela só virou as costas e saiu, deixando Caio sozinho na sala vazia da casa da família. E naquele momento, ele entendeu que tinha perdido não só o irmão, mas a mãe também. Pelo menos por enquanto. Mas ele não se arrependia, porque ele tinha feito o certo e porque ele tinha ajudado Laura a se libertar de uma prisão que ela nem sabia que estava vivendo. Enquanto isso, a investigação da Polícia Federal avançava rapidamente. Eles encontraram provas de que Rafael tinha pago propina para conseguir contratos milionários com prefeituras de várias cidades. Tinha desviado verba que deveria ter sido usada em hospitais, escolas, obras públicas. Tinha roubado dinheiro que era do povo para encher os próprios bolsos. E não era só ele. Outros empresários, políticos, até juízes estavam envolvidos. O escândalo cresceu tanto que virou uma operação federal. Batizaram de Operação Teste Final, numa ironia cruel com o teste que Rafael tinha feito com Laura. Rafael foi interrogado várias vezes. Ele tentou negar, tentou dizer que era tudo mentira, que alguém tinha forjado aqueles documentos. Mas as provas eram incontestáveis. Tinham gravações dele negociando propinas. Tinham e-mails dele ordenando transferências ilegais. Tinha tudo. O advogado dele, um dos melhores criminalistas do país, tentou todas as estratégias possíveis. Pediu revogação da prisão, alegou perseguição, tentou desqualificar as provas. Mas nada funcionou. O juiz que cuidava do caso era conhecido por ser duro com crimes de corrupção. E ele não teve dó de Rafael. O réu construiu um império de mentiras, o juiz disse na audiência. Ele roubou, fraudou, manipulou. E quando achava que estava acima de tudo, ele ainda teve a audácia de testar a fidelidade da própria noiva, como se ela fosse um objeto a ser aprovado ou reprovado. Esse homem não merece compaixão. Ele merece justiça. E a justiça veio. Rafael foi condenado a 15 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e fraude. As empresas dele foram confiscadas. As contas foram bloqueadas. Tudo que ele tinha construído durante anos desmoronou em questão de semanas. Mas a pior punição não foi a prisão. Foi a solidão. Foi perceber que ninguém mais se importava com ele. Que os amigos tinham desaparecido. Que a família tinha se afastado. Que a mulher que ele dizia amar o tinha abandonado porque ele mesmo a tinha empurrado para longe. Dentro da cela, Rafael passava os dias olhando para o teto, repassando tudo na cabeça. Onde ele tinha errado? Em que momento ele tinha perdido o controle? Por que ele tinha achado que testar Laura era uma boa ideia? Mas a resposta era simples e dolorosa. Ele tinha errado desde o começo. Desde o momento em que decidiu que amor era sinônimo de posse, que confiança precisava ser provada, que mulher era propriedade a ser testada antes de ser aceita. Rafael recebeu uma carta, 3 meses depois da prisão. Não tinha remetente, mas ele reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de Laura. Ele abriu a carta com as mãos tremendo, o coração disparado. Dentro havia apenas algumas linhas escritas à mão. Rafael, você me ensinou que confiança não se testa. Ela se constrói ou se destrói. Você escolheu destruir e agora está pagando o preço. Eu não te odeio. Na verdade, eu te agradeço. Porque você me mostrou exatamente o tipo de mulher que eu não quero mais ser. A mulher que aceita ser controlada, testada, diminuída. Você me libertou sem nem saber. Adeus para sempre, Laura. Rafael leu e releu aquela carta até as palavras ficarem embaçadas pelas lágrimas. Ele tinha perdido tudo, o dinheiro, o poder, a liberdade. Mas o que mais doía era saber que tinha perdido a única coisa que realmente importava. Laura. Não porque ela tinha falhado no teste dele, mas porque ele tinha falhado no teste dela. E esse era um erro que ele nunca, jamais poderia consertar. Vinícius, o ator que tinha aceitado o trabalho sujo, também estava pagando seu preço.
Ele não foi preso, mas foi cancelado publicamente. Ninguém mais queria trabalhar com ele. Os teatros não aceitavam ele em peças. As produtoras fechavam as portas quando ele aparecia. Ele tinha virado sinônimo de traidor, de homem sem caráter. Mas, diferente de Rafael, Vinícius assumiu a culpa. Ele não tentou se vitimizar, não tentou se justificar. Ele aceitou que tinha errado, que tinha machucado alguém por dinheiro e que agora precisava lidar com as consequências. Ele escreveu um texto longo nas redes sociais, pedindo desculpas não só para Laura, mas para todas as mulheres que já foram testadas, controladas, manipuladas pelos homens que diziam amá-las. Eu fui covarde, ele escreveu. Eu aceitei um trabalho que eu sabia que era errado. E eu machuquei uma pessoa maravilhosa no processo. Laura, onde quer que você esteja, eu espero que você tenha encontrado a paz que você sempre mereceu. E eu espero que algum dia eu consiga me perdoar pelo que eu fiz. O texto foi compartilhado milhões de vezes. Algumas pessoas o perdoaram, outras disseram que ele não merecia perdão. Mas pelo menos ele tinha tido a coragem de assumir o erro, e isso era mais do que Rafael jamais faria. Julia, a melhor amiga de Laura, virou uma figura importante na história toda. Ela foi chamada para dar entrevistas, para falar sobre os sinais de relacionamento abusivo, sobre controle disfarçado de amor, sobre como proteger as amigas de homens perigosos. E em todas as entrevistas, ela dizia a mesma coisa. Laura foi corajosa. Ela poderia ter ficado calada, ter aceitado o teste, ter fingido que não sabia, mas ela escolheu a liberdade e todas nós deveríamos aprender com ela. O caso Laura Menezes virou símbolo, virou exemplo, virou alerta. Mulheres do Brasil inteiro começaram a questionar seus relacionamentos, a identificar sinais de controle, a sair de situações que pareciam amor, mas eram prisão. E enquanto tudo isso acontecia, enquanto o nome dela estava em todo lugar, sendo discutido, analisado, celebrado, Laura estava longe, longe do barulho, longe da mídia, longe de tudo. Nas montanhas de Campos do Jordão, ela finalmente tinha terminado o livro. 300 páginas contando sua história, mas também alertando, ensinando, libertando. Ela chamou o livro de O Teste. E quando ele fosse publicado, o mundo inteiro ia saber exatamente o que tinha acontecido. Não pela versão dos jornais, não pela versão da polícia, mas pela versão dela, a única versão que realmente importava. E ao lado dela, naquelas montanhas frias e silenciosas, estava Caio, o homem que tinha arriscado tudo para protegê-la. O homem que amava em silêncio, mas com uma intensidade que Rafael nunca seria capaz de entender. Porque amor verdadeiro não testa. Amor verdadeiro confia. Amor verdadeiro liberta. E Laura finalmente tinha encontrado isso. 6 meses tinham se passado desde aquela terça-feira chuvosa em que Laura desapareceu da cobertura na Avenida Paulista. 6 meses que pareciam uma vida inteira. O outono tinha chegado, pintando as montanhas de Campos do Jordão com tons de laranja e vermelho, trazendo um frio gostoso que pedia lareira acesa e cobertores quentes. Mas Laura não estava mais em Campos do Jordão. Ela tinha se mudado para um lugar ainda mais distante, ainda mais tranquilo. Paraty. A cidade histórica no litoral do Rio de Janeiro, com suas ruas de pedra, casinhas coloniais e o mar sempre ali, chamando, acalmando, curando. Laura tinha alugado uma casa pequena de frente para o mar. Nada luxuoso, nada parecido com a vida que tinha vivido ao lado de Rafael. Era uma casa simples, de madeira pintada de azul claro, com uma varanda onde ela passava as manhãs escrevendo, ouvindo o barulho das ondas, sentindo a brisa salgada no rosto. Ela vivia ali sob o nome de Helena Silva. Ninguém na cidade sabia quem ela era de verdade.
Para os vizinhos, ela era apenas uma escritora que tinha vindo buscar inspiração e sossego. E era exatamente isso que ela tinha encontrado: inspiração, sossego e, finalmente, paz. O livro, O Teste, tinha sido publicado havia 2 meses sob pseudônimo. Laura não quis colocar o nome verdadeiro. Não queria a exposição. Não queria que a história virasse sobre ela como pessoa. Ela queria que a história fosse sobre todas as mulheres, sobre todas as que foram testadas, controladas, manipuladas, sobre todas as que tiveram coragem de sair. O livro explodiu. Virou fenômeno editorial da noite para o dia. Vendeu milhares de cópias na primeira semana. Foi traduzido para vários idiomas. Virou assunto em programas de TV, em podcasts, em rodas de conversa pelo Brasil inteiro. Todo mundo queria saber quem era a autora misteriosa que tinha escrito aquela história tão real, tão crua, tão emocionante. Mas Laura manteve o anonimato. Ela dava entrevistas por escrito, sem revelar o rosto, sem dar detalhes pessoais. A editora respeitava o desejo dela de permanecer invisível, porque Laura não queria fama. Ela queria apenas que a mensagem chegasse às pessoas certas. E chegou. Mulheres do Brasil inteiro começaram a compartilhar suas próprias histórias. Nos comentários do livro, nas redes sociais, em grupos de apoio, histórias de namorados que controlavam as roupas que elas usavam, de maridos que checavam o celular delas todos os dias, de homens que diziam amar, mas que na verdade só queriam possuir. Laura lia todas as mensagens, chorava com algumas, se emocionava com outras. E percebia que sua dor tinha servido para alguma coisa, que sua coragem de sair tinha inspirado outras mulheres a fazerem o mesmo. E isso valia mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer reconhecimento. Numa tarde de sábado, Laura estava na varanda, mexendo no notebook, respondendo e-mails da editora, quando ouviu passos conhecidos na areia. Ela olhou para trás e viu Caio chegando com 2 sacolas de compras do mercado. "Trouxe aquele pão que você gosta", ele disse, sorrindo daquele jeito tranquilo dele. "E peguei uns camarões frescos. Pensei em fazer aquela receita que minha avó ensinava." Laura sorriu de volta. "Você tá virando chefe de cozinha, sabia?" "Ah, eu sempre soube cozinhar. Só nunca tive motivo para fazer isso antes." Caio entrou na casa, guardou as compras e voltou para a varanda, sentando na cadeira ao lado dela. "Como tá o trabalho?" "A editora quer fazer um evento de lançamento. Mas sem revelar quem eu sou, claro. Eles querem fazer uma transmissão ao vivo, com a cadeira vazia, simbolizando todas as mulheres que foram silenciadas." "E você vai aceitar?" Laura pensou por um momento. "Acho que sim. Acho que é importante. As mulheres precisam saber que não estão sozinhas." Caio pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com delicadeza. "Você é incrível, sabia?" Laura olhou para ele. Realmente olhou. Para aquele homem que tinha arriscado tudo por ela. Que tinha perdido a família, a reputação, o conforto, só para garantir que ela estivesse segura. Que nunca cobrou nada em troca, nunca exigiu nada, nunca tentou controlar. Nos últimos meses, o que tinha nascido entre eles era diferente de tudo que Laura tinha sentido antes. Não era aquela paixão avassaladora e confusa que ela sentiu por Rafael. Era algo mais profundo, mais calmo, mais real. Era respeito, era parceria, era o tipo de amor que não precisa gritar para ser ouvido. "Você também é", Laura disse, apertando a mão dele de volta. Eles ficaram ali, em silêncio, olhando para o mar. Não precisavam de palavras. Eles tinham passado por tanta coisa juntos que o silêncio entre eles era confortável, cheio de significado. Caio tinha conseguido um emprego remoto numa empresa de consultoria, trabalhando com gestão de projetos. Não era nada comparado ao que ele tinha na empresa da família, mas pagava as contas e permitia que ele vivesse uma vida simples, honesta.
Ele não sentia falta do dinheiro, das festas, do status. Na verdade, ele nunca se sentiu tão livre quanto agora. Minha mãe me ligou ontem, Caio disse, quebrando o silêncio. Laura olhou para ele, surpresa. Sério? E o que ela disse? Ela pediu desculpas, disse que demorou, mas que finalmente entendeu o que eu fiz. Que eu não traí o Rafael, que eu só escolhi o lado certo. E o Rafael? Ainda na prisão. Vai ficar lá por muitos anos ainda. E mesmo quando sair, não vai ter nada. As empresas foram confiscadas, o dinheiro bloqueado, ele vai ter que recomeçar do zero, se é que alguém vai dar uma chance para ele. Laura assentiu, sentindo uma pontada de algo que não era exatamente pena, mas também não era satisfação. Era apenas encerramento. Rafael tinha feito escolhas, e agora estava pagando por elas. Assim como ela tinha feito suas escolhas e agora estava vivendo as consequências delas. Só que as consequências dela eram liberdade, paz, amor verdadeiro. Você se arrepende? Laura perguntou. De ter perdido tudo por minha causa? Caio virou para ela, os olhos sérios. Eu não perdi tudo. Eu ganhei você, e isso vale mais do que qualquer coisa que eu tinha antes. Laura sentiu os olhos marearem. Ela se inclinou e beijou ele devagar, com carinho. Não era um beijo de paixão desesperada. Era um beijo de gratidão, de amor construído tijolo por tijolo, de promessa de futuro. Quando se separaram, Caio encostou a testa na dela e sussurrou. Eu te amo. E não porque você passou em algum teste idiota, mas porque você é você, e isso é mais do que suficiente. Laura sorriu, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu também te amo. E era verdade. Ela amava ele de um jeito que nunca imaginou que fosse possível. Um amor sem medo, sem desconfiança, sem jogos. Um amor que não precisava ser provado porque já existia simplesmente. Os dias em Paraty seguiram assim, num ritmo tranquilo e feliz. Laura escrevia todos os dias, trabalhando num segundo livro, dessa vez de ficção, mas ainda falando sobre temas importantes, sobre mulheres fortes, sobre recomeços. Caio trabalhava, cozinhava, cuidava da casa, cuidava dela. E à noite, eles caminhavam pela praia, conversavam sobre tudo, planejavam o futuro sem pressa. Júlia foi visitar uma vez, num fim de semana prolongado. Ela chegou com um sorriso enorme, abraçou Laura com força e chorou de felicidade ao ver a amiga tão bem, tão diferente daquela mulher quebrada que ela tinha buscado no Bexiga meses atrás. Você tá radiante, Júlia disse, segurando o rosto de Laura entre as mãos. Feliz de verdade. Eu tô, Laura confirmou. Pela primeira vez na vida, eu tô completa. E não porque tenho um homem do meu lado, mas porque eu me encontrei. Eu descobri quem eu sou quando não tô tentando agradar ninguém. Júlia sorriu orgulhosa. Você sempre foi incrível, só precisava perceber isso. As três passaram o fim de semana conversando, rindo, relembrando os velhos tempos, mas também celebrando os novos. Júlia contou que tinha aberto o próprio escritório de advocacia, especializado em casos de violência doméstica e abuso emocional. Ela estava usando a experiência de Laura para ajudar outras mulheres. Você virou minha inspiração, Júlia disse. Cada mulher que eu ajudo a sair de um relacionamento abusivo, eu penso em você, na coragem que você teve. Laura ficou emocionada. Ver que sua história estava fazendo diferença na vida de outras pessoas era a maior recompensa que ela poderia ter. Vinícius também mandou uma carta. Ele tinha se mudado para o interior, longe de São Paulo, longe da mídia. Estava trabalhando como professor de teatro numa escola pequena, tentando reconstruir a vida longe dos holofotes. Na carta, ele pedia desculpas mais uma vez e dizia que pensava em Laura todos os dias. Não de forma romântica, mas com admiração, com respeito. Ele dizia que ela tinha sido a única coisa genuína que tinha acontecido com ele naquele período escuro da vida dele.
e que ele era grato por ter conhecido ela, mesmo que as circunstâncias fossem as piores possíveis. Laura leu a carta e, pela primeira vez, sentiu que conseguia perdoar Vinícius. Não porque o que ele fez foi certo, mas porque ela não queria mais carregar raiva. Ela queria leveza, ela queria paz, e perdão era parte disso. Ela escreveu uma resposta curta: Vinícius, eu te perdoo, não pelo que você fez, mas por mim mesma, porque eu não quero mais viver presa ao passado. Te desejo o melhor, Laura. E ao colocar aquela carta no correio, ela sentiu um peso enorme sair dos ombros. Era como se estivesse finalmente fechando aquele capítulo da vida dela. O capítulo do teste, da dor, da traição, e abrindo um novo, o capítulo do recomeço. O evento de lançamento do livro aconteceu num teatro em São Paulo. A cadeira da autora ficou vazia no palco, como planejado, mas na plateia havia centenas de mulheres. Mulheres que tinham lido o livro, que se identificaram, que choraram, que se libertaram. Laura assistiu à transmissão ao vivo de Paraty, com Caio ao lado dela. E quando as mulheres começaram a levantar, uma por uma, e a contar suas próprias histórias no microfone aberto, Laura não conseguiu segurar as lágrimas. Eu fui testada pelo meu marido, uma mulher disse. Ele contratou um detetive para me seguir. E quando eu descobri, eu saí. Obrigada, autora de O Teste, por me mostrar que eu não estava sozinha. Meu namorado checava meu celular todos os dias, outra disse. Ele dizia que era porque me amava. Mas depois de ler esse livro, eu entendi que isso não é amor, é controle. E eu terminei. Uma por uma, dezenas de mulheres compartilharam suas histórias. E Laura percebeu que sua dor tinha virado cura para outras pessoas. Que sua coragem tinha inspirado outras coragens. Valeu a pena, ela sussurrou, enxugando as lágrimas. Caio a puxou para um abraço apertado. Você mudou a vida de tanta gente, Laura. Você é uma heroína. Não sou heroína, só sou uma mulher que se recusou a ser testada. E essa era a verdade. Laura não tinha feito nada de extraordinário. Ela só tinha se recusado a aceitar o inaceitável. Tinha se recusado a viver numa gaiola dourada. Tinha escolhido a liberdade, mesmo que isso significasse perder tudo. Mas no final, ela não perdeu nada, ela ganhou. Ganhou dignidade, paz, amor verdadeiro. Ganhou a si mesma de volta. Os meses viraram anos. Laura e Caio continuaram em Paraty, construindo uma vida simples, mas cheia de significado. Eles se casaram numa cerimônia pequena, só com Júlia e alguns amigos próximos. Nada de festa grande, nada de ostentação. Só amor, compromisso, parceria. Laura publicou mais 2 livros, ambos sucessos de crítica e público. Ela nunca revelou sua identidade, mas também não precisava. O importante era a mensagem, não a mensageira. Rafael cumpriu 10 anos de prisão e foi solto por bom comportamento. Ele saiu magro, envelhecido, quebrado. Tentou reconstruir a vida, mas nunca mais conseguiu. O nome dele estava manchado para sempre. As pessoas não esqueciam. E ele teve que aprender a viver com as consequências das próprias escolhas. Ele nunca mais tentou entrar em contato com Laura. Talvez por vergonha, talvez porque finalmente entendeu que ela nunca ia voltar, que ela tinha seguido em frente e que ele tinha perdido a única coisa que realmente valia a pena na vida dele. Vinícius continuou dando aulas de teatro no interior. Ele nunca mais voltou para os holofotes, mas encontrou satisfação em ensinar, em moldar novos talentos, em fazer algo que realmente importava. E sempre que via uma aluna sendo desrespeitada ou controlada pelo namorado, ele puxava ela de lado e contava sua história. O erro que cometeu, a lição que aprendeu, e sempre terminava dizendo: nunca deixe ninguém te testar. Você não é mercadoria, você é uma pessoa. E merece respeito. E Laura finalmente entendeu o que era ser verdadeiramente livre. Livre para amar sem medo,
livre para confiar sem desconfiança, livre para ser ela mesma sem precisar provar nada para ninguém. Numa tarde ensolarada em Paraty, ela estava sentada na varanda, olhando para o mar, quando Caio chegou por trás e a abraçou. "No que você está pensando?" ele perguntou. "Estava pensando que o maior teste da vida não é provar que você é fiel, honesto ou leal. O maior teste é ter coragem de sair quando percebe que não é valorizado. É ter coragem de recomeçar quando tudo parece perdido. É ter coragem de amar de novo depois de ser traído." Caio beijou o topo da cabeça dela. "E você passou em todos esses testes." Laura sorriu. "A gente passou, juntos." E era verdade. Porque amor verdadeiro não é sobre testar, é sobre construir, é sobre respeitar, é sobre crescer juntos, sem medo, sem jogos, sem manipulação. Laura tinha passado por um inferno, tinha sido testada, traída, destruída, mas ela tinha se levantado. Tinha reconstruído. E agora, olhando para o horizonte infinito do mar de Paraty, ela sabia que tinha feito a escolha certa, porque o verdadeiro amor não precisa ser provado. Ele só precisa ser vivido, com liberdade, com respeito, com verdade. E se você acompanhou essa história até aqui, muito obrigada, de coração. Deixa nos comentários o que você achou. Se você conhece alguém que passou por algo parecido, se essa história tocou você de alguma forma. E se puder, se inscreve no canal e deixa aquele like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias que importam, que emocionam, que fazem a gente refletir. Laura encontrou a paz, encontrou o amor, encontrou a si mesma. E a maior lição que ela deixou foi essa: nunca, jamais deixe alguém te testar, porque você não é um objeto, você é uma pessoa e merece ser amada pelo que você é, não pelo que você consegue provar. O teste de Rafael falhou. Mas o teste da vida, o teste da coragem, o teste do recomeço, esse Laura passou com louvor. E você? Você passaria?